Olá, bom dia. Hoje é sábado 21 de fevereiro de 2026. Então, estou aqui para fazer a nossa live, para compartilhar aí mais uma breve reflexão. É interessante que desde que nós nascemos, nós aportamos aí nessa vida, nesse mundo, nós somos prenhes de necessidades. Todo ser humano possui uma infinidade de necessidades desde que a gente nasce. E uma dessas necessidades é a da aceitação, de sermos aceitos pelos outros, de sermos queridos, sermos amados. Todos nós temos essa necessidade. Não há então ninguém que não a possua, não possua essas necessidades. Ocorre que não nos ensinam a melhor forma, né, de obter a aceitação, de obter o acolhimento necessário, digamos assim, né? Então, eu sou o Willis, psicoterapeuta, psicanalista, jornalista, escritor, e estou aqui para uma breve reflexão, como eu já falei. E hoje nós então vamos falar um pouco dessa necessidade de aceitação e hoje traduzida aí em visibilidade. Todos nós queremos ser visíveis, queremos ser enxergado, nós queremos ser enxergado pelos outros, queremos ser vistos, queremos ser notados, queremos ser aceitos, queremos ser validados. Isso é inerente ao ser humano. Até aqueles que negam isso, na verdade, estão equivocados. Então, a aceitação, nesse sentido que eu estou falando, né, quer dizer você ser acolhido. E hoje, nesse tempo de alta tecnologia, de redes sociais, então você percebe que essa necessidade aflora nesse ambiente aí de internet. Todo mundo quer ser visto, então você vê selfie. Todo lugar que a pessoa está, ela tem que estar registrando, ela tem que estar mostrando para os outros, né? E isso tudo nem sempre é feito da melhor maneira. Às vezes nós, para sermos aceitos, nós abrimos mão de nós mesmos. Então nós deixamos de ser autênticos, de sermos, né, em essência, nós deixamos de demonstrar o nosso caráter, né, a nossa essência para se moldar àquilo que pensamos agradar os outros. Como eu disse, então, muita gente se perde nessa via, porque você vai, à medida que você vai tentando, sabe, inconscientemente até, que você sai nessa busca de aceitação, muitas vezes, como eu disse já, você se perde de si mesmo, porque você vai ser aquela pessoa que os outros você vai ser aquela pessoa que
pretende agradar aos outros, que pretende se moldar àquilo que os outros vão pensar de você. Isso é ruim. Hoje fala-se, né, já há um tempo, fala-se muito, por exemplo, em alguns aspectos da saúde mental. Muita gente se perde nisso por força de querer cumprir expectativas que estão fora de si, expectativas que são alheias a quem a pessoa é. Esta semana que passou, né, do carnaval, por exemplo, eu estava pensando a respeito um pouco do próprio carnaval, né? E então eu já até disse isso em outras vezes, né? Eu nunca fui essencialmente, né, carnavalesco, etc. Mas muitas vezes lá na minha juventude eu fui, tá, ao carnaval, etc. Mas eu ia naquela necessidade de pertencer a um grupo, de fazer parte, né, aquele grupo. Então eu ia, mas não me sentia bem, me sentia incomodado, né, com muitas coisas, etc. Mas para se enturmar, né, para fazer parte, então você ia. E lá você acabava, eu, no meu caso, eu era muito tímido, acabava me perdendo de mim. Por força de, por exemplo, de beber exageradamente, coisas assim, para poder entrar no tal do clima. E isso acabava que no outro dia você tinha uma ressaca chamada aí, ressaca moral, né? Quer dizer, você não estava bem com você, né? Tipo assim, por que que eu fui, tal, mas eu fui para ser aceito, para fazer parte de um grupo que gostava do carnaval e de toda aquela bagunça, né? E com o tempo eu fui assumindo quem eu era e os meus gostos. E quando você assume os seus gostos, muitas vezes você acaba se isolando um pouco por força de que você não faz parte daquilo ali, né? Então, e quantas vezes, então, você acaba fazendo coisas ou participando de coisas e momentos que nem faziam sentido para você, mas por força de ser aceito, por força de ganhar essa visibilidade junto aos outros, então você participava aí, etc. Mas com o tempo eu fui observando que eu não precisava fazer isso, certo? Embora eu fosse uma pessoa, né, nesse período muito carente, eu percebi que eu não precisava daquilo. Não precisava me enturmar, quer dizer, abrir mão de mim em função dos outros. Mas isso acontece. E muita gente passa a vida inteira tentando fazer parte de alguma coisa que não lhe pertence, que é dos outros. Se os outros gostam de carnaval, se os outros gostam de isso, daquilo, não significa que você precisa gostar também para ser aceito. E isso acontece o tempo todo, acontece nas famílias, acontece na sociedade. Então, e hoje há uma espécie de uma obrigação de você fazer parte de algum grupo, né? Então, quer dizer, de repente você precisa ser algo que você nem quer ser e nem quer parecer ser. Então, essa questão da aceitação e da visibilidade, ela acaba sendo
uma espécie de cilada, no sentido de que você abre mão de você para agradar os outros, né? E como eu disse, nesses tempos aí de internet, então, essa busca é uma busca doentia até, tá? Doentia, patológica, é uma busca por aceitação dos outros. Então eu tenho que parecer para os outros alguma coisa que eles aceitem. E aí você se despersonaliza, você sai do seu caráter para ficar ao léu. E em muitas circunstâncias, quando isso acontece, quando você se perde de você, você sofre, você se desequilibra. Falei da saúde mental, muitas vezes a gente se desequilibra por força de não ser, por força de não sermos nós mesmos, né? Por força de querermos ser aquilo que os outros querem que sejamos, entende? Então não é legal, não é bom. A gente, ser humano, precisa aprender a questão, né? Acho que Jung já falava, né, desse processo de individuação, de você tornar-se indivíduo. Quer dizer, então você é, na verdade, você é um indivíduo e você é individual, nesse sentido. Você não é parecido com ninguém. Você é você, com toda a sua história, com toda a sua biografia, com todos os seus, né, os seus dissabores, com os seus sucessos, com os seus fracassos. Você é você. E a gente não pode, né, se perder da nossa própria história para ser aquele personagem que os outros, né, vão aí admirar, aceitar, etc. Porque os outros, os outros, eu já escrevi sobre isso até nesse livro que tem aqui, O Viver Consciente, tem textos meus, né? Aonde que eu falo dos outros. Os outros acabam sendo uma entidade, né, meio assim invisível, né? Os outros, o que que os outros vão pensar, o que que os outros vão dizer, ou então os outros estão falando. Se a gente entra nessa espiral, a gente desequilibra. Porque os outros são os outros, né? Os outros você não conhece nem quais são as suas bases morais, quais os seus tipos de caráteres, né, que possuem. Os outros são desconhecidos. Parece que os outros são aqueles que estão ao seu lado, né, e tal, mas os outros acaba sendo uma entidade que forçosamente muitas pessoas vão tentar então agradar os outros, tá? E isso então é desequilibrante, isso desequilibra. Muita gente sofre por tentar cumprir expectativas alheias, expectativas que não são delas, são dos outros, né? A gente observa, por exemplo, nas famílias, muitas famílias querem determinar quem você tem que ser, como você deve se comportar, qual a profissão que você deve seguir. Quer dizer, você de repente está ali na família tentando cumprir as expectativas que são da família, ou do pai, ou da mãe, daquelas pessoas próximas. Mas as expectativas suas você joga no lixo. Quer dizer, as suas aspirações, os seus sonhos, muita gente joga fora nessa tentativa de agradar os outros. Então eu disse, né, é uma cilada isso, né? Se você observar, por exemplo, na internet, tem muita gente falando coisa ou coisas para agradar os outros. Então as pessoas se despersonalizam porque elas têm que ter um público, né?
elas têm que ter os seus seguidores, elas têm que ter aqueles que dão os likes, e a pessoa se despersonaliza, porque de repente ela passa a falar aquilo que os outros querem ouvir. E nem sempre isso é frutífero. Você ficar falando sempre o que os outros querem ouvir. Eu já fiz centenas e centenas, até milhares de palestras. Então, muita gente, às vezes, queria que você falasse aquilo que eles queriam ouvir. E isso nunca foi o meu feitio. Então, se você vai se comunicar com o público, você tem que ter a noção de que você vai agradar alguns e desagradar a outros devido às suas ideias. Mas você não pode abrir mão das suas ideias, daquilo que você pensa, porque aí você está sendo o que falso, né? Nesse sentido. Então a gente precisa entender isso, né? Quando eu falo a gente precisa entender, eu falo aí até como estudioso, né? Nessa área comportamental, quando eu digo você deveria, é porque esse deveria é porque é bom. É bom você ser autêntico, ser quem você é. Né? O medo de desagradar aos outros, o medo de não ser aceito pelos outros, faz com que você seja, de repente, um grande farsante. Quer dizer, você não é dono das suas ideias, você está ali tentando agradar aquele público, aquela plateia. Tá? E tem um preço, tem um preço. Às vezes você até acaba se isolando de alguns grupos de pessoas por força de que essas pessoas elas não querem que você seja autêntico. Elas querem que você engane. Né? Parece estranho isso, né? As pessoas gostam de ser enganadas. E elas querem que você participe desse jogo da enganação. Então, de repente, você está falando coisas que você não acredita, mas que para agradar você fala. E às vezes você também age, né, de modo a agradar os outros, e aí você se despersonaliza, você se descaracteriza, você deixa de ser você mesmo para ser nada, porque se você não é você mesmo, quem é você? Né? Então é super importante pensar sobre isso, porque a todo tempo nós devemos estar corrigindo a nossa rota existencial. E se for com maior autenticidade, é melhor. Porque aí, quando as pessoas te aceitarem, elas vão aceitar você pelo que você é, não pelo que você representa, pelo que você diz que é, mas por quem você é. A honestidade aí de caráter, ela é fundamental, né? Porque, como eu disse, a própria sociedade que a gente vive, ela, na verdade, hoje em dia, principalmente essa sociedade que nós vivemos, ela é caótica e ela é totalmente sem rumo. Um dia as pessoas acreditam numa coisa, outro dia acreditam noutra coisa, e assim elas vão levando. E se você embarcar, né, nessa vibe falsa, mentirosa, você deixa de ser você e vai pagar o preço por isso. Sempre que você se despersonaliza, sempre que você age em função de tentar agradar a todo mundo, você sofre. Em algum momento você sofre ou sofrerá. Isso é muito visível. A gente, às vezes, leva um tempo até para perceber isso, né?
Porque se você viver em função dos outros, né? Em função de que você tem que ser aceito, todo mundo tem que gostar de mim, né? Então, isso é pura ilusão, né? Quer dizer, você constrói uma casa em bases fracas, né? E é interessante você pensar sobre isso. Eu posso falar isso, eu falo isso, baseado não só na minha experiência, mas nos meus estudos, nas minhas observações comportamentais, que não dá para abrir mão de si mesmo. Tá? É importante que você tenha convicções na vida, tá? Que você tenha valores. Não dá para abrir mão de valores fundamentais, como honestidade, por exemplo. Não dá para abrir mão disso em função apenas dessa superficialidade que é agradar aos outros. Que é, sabe, por isso que muita gente se frustra por força de repente, cair na real e observar que, sabe, você é um engodo. Que as pessoas não estão. A verdade é essa. É esta. A verdade é esta. A maioria das pessoas não se importam com você, elas se importam com elas. Então, se você se descaracteriza para agradar essas pessoas, você vai se frustrar. Simplesmente isso. Você vai se frustrar por força de que, né, até aquelas pessoas que você pensa que te admiram, etc., por força de que você faz todo um esforço para ser admirado, uma hora elas viram as costas para você. Porque, no fundo, as pessoas de bom senso, de boa consciência, elas gostam de pessoas que sejam autênticas, que sejam verdadeiras. Mesmo que esse ser verdadeiro, às vezes, as desagrade. Tá? Então a gente precisa entender isso, porque agradar aos outros apenas pela aceitação, aquela aceitação às vezes momentânea, agradar aos outros para obter likes, né? Coisas assim, hoje, né, que está em dia, existindo, isso não faz bem para o seu ser, para o seu ser interior. Não faz bem. A gente tem que fazer aquilo que acredita, a gente tem que ser como a gente acredita. Buscar o conhecimento para se aprimorar cada vez mais os seus valores, as suas condutas. E aí, então, se você ganhar visibilidade com isso, se você for ser aceito por isso, que bom. Mas não pode basear-se em falsidades, né? Porque muita gente hoje é muito falsa. Cada um de nós tem aí a sua vida, tem os seus dramas pessoais, coisas assim. Todos temos, né, nossos dramas pessoais, nossos momentos aí de desequilíbrio até emocional. Todos nós temos. Ninguém vive assim, sabe, uniformemente, o tempo todo, tudo certinho, tudo bem, tudo bom. Não é assim. A vida, ela é cheia de percalços. E a gente o tempo todo tem que estar driblando os percalços, as dificuldades, para sobreviver e viver da melhor maneira possível. Isso é importante entender. Ok, gente? Então eu fico por aqui com essa breve reflexão. Na semana que vem a gente volta, tá? Então, paz e luz para todos vocês e
Até a próxima.